Oi, Cíntia. Oi, Denise. Olá, professor, boa noite. Boa noite, agora a gente começa. A internet de vocês está funcionando mais ou menos bem? A Amanda está com problema na dela. Aqui até que então tá tranquilo. A minha ontem caiu, voltou, caiu, voltou. Hoje à tarde também tá meio arromeno. Você, Telecom. É sempre assim, tô oscilando. Ele chegou. E aí, vocês viram que tá aumentando muito, né? Que deu mais um pico grande aí. Infelizmente. Tem minha simpatia com os alunos aí, que com certeza tem, alguns de vocês tem uma colega nossa aí da nossa turma, inclusive, que estava com o sogro doente em casa. Carinho para todos vocês aí que estão com gente na família, com gente que está doente. Eu tenho um irmão meu em São Paulo que está trabalhando na HC, ele é médico, ele está fazendo a residência dele em oncologia, mas aí puxaram ele para ficar lá cuidando dos pacientes, então estou preocupado com ele também, apesar de que ele é novo, né? Mas ele tem uma imunidade baixa. Os enfermeiros que estavam trabalhando no administrativo, nós trabalhávamos no CPFD, ela é enfermeira, e puxaram ela para ir para a linha de frente, porque não tem pessoal suficiente. Pois é, e os números proporcionais aqui estão altíssimos, tá? Dos maiores, se não o maior do estado do Brasil, proporcional aí. A população de infectados. Mosca. Tá mais que São Paulo, proporcional aqui. Então. Boatos, né? Tá vindo um decreto que tá querendo fechar tudo, né? Não sei. Eu tava esperando chegar mais gente para falar isso aí, para avisar vocês. Fiquem espertos que tá rolando uma fofoca aí que vai ter lockdown esse final de semana, dia 1º, a partir do feriado. Que aí não pode sair na rua de jeito nenhum mesmo, ninguém, só hospital aberto, nem supermercado, nem mini box, nada aberto. E se a polícia pegar andando na rua, vai dar uma passeada na delegacia. Professor, mudou o seu ID, né, dessa aula? As outras a gente estava usando o ID antigo, mudou dessa específica? Mudou, eu estava, por causa dos problemas que estavam dando no sistema, algumas turmas não tiveram um cadastramento feito correto lá na central. E aí a diretora estava no pé do William, coitado, para resolver, só que o problema não é aqui, o problema é lá na central onde cadastram as turmas. E aí o William pediu para a gente apagar todos os agendamentos e refazer todos os agendamentos, apesar de que não resolveu nada, porque, como eu estou falando, o problema é que a turma tá errada lá na central que faz os agendamentos. Só que o William pediu, eu fiz, né? Eu apaguei todos e refiz todos. Então, é por isso que mudou o agendamento de vocês aí. E porque a gente estava tentando entrar no código antigo. Aí eu mandei até lá no grupo. Eu vou tentar não mudar mais, mesmo que mandem, porque eu sabia que não ia funcionar. Eu falei, William, isso não vai funcionar, é só para criar mais problema. Mas eu fiz, fiquei mandado. Próxima vez que eu até me irritei que me pediram para ir lá na Fabran. Coitado do funcionário do Alexandre, eu acabei dando um esporro nele sem querer, porque eu estava nervoso. Pediram para ir lá na Fabran resolver. Eu falei, como é que eu vou resolver um negócio? E vai adiantar alguma coisa eu ir lá na central, na Fabran resolver, se o problema é lá em São Paulo?
Aí, só que aí ficam tentando inventar coisa, acaba gerando mais problema, em vez de resolver o problema que tinha, né? Então eu vou procurar, mesmo que mandem eu mexer nos agendamentos, eu não vou mexer mais não, porque senão vocês até perdem aí, ó. Fica mais difícil para vocês acharem o agendamento, né? Mas como eu refiz, está lá no sistema também. É só entrar no Unilist de vocês, que eu imagino que atualizou lá também. Atualizou lá. Então, como eu estava falando antes, se vocês têm que fazer alguma compra no supermercado, estocar alguma coisa, fiquem espertos aí, porque eu não sei como vai ser se vier o lockdown na sexta. Se vai poder fazer compras por telefone, qual vai ser a regra aí. Porque deu um pico muito alto, a galera não está ficando muito em casa. Ou porque precisa... Sabe qual é o meu palpite, gente, disso daí? Esse pico agora coincidiu com a liberação do auxílio. E aqui em Macapá a gente tem um problema sério. Desde que eu morava aqui quando eu era criança, que aqui é uma maluquice, eu nunca vi. Essas filas que tem agência bancária aqui, é muito pouca agência bancária para muita gente. E tem aquele negócio que o pessoal paga coisa na lotérica, eu não entendo essa lógica também, porque tantas as pessoas precisam pagar coisa na lotérica, imagina que não tem a conta de banco, aí precisa ir lá na lotérica enfrentar a fila toda semana para pagar uma conta. E nas lotéricas parece que não mudou nada. As filas são enormes do mesmo jeito. Eu não entendo, é um problema de economia, eu não sei como, eu não quero criticar muito, porque eu também não sei a realidade das pessoas, mas eu imagino que essas pessoas que têm que ir na lotérica para pagar a conta é porque elas não têm conta bancária, elas não têm nenhuma conta no Banco do Brasil, assim, então elas não conseguem pagar isso. Que não vê realmente um cuidado, né? É porque eu não entendo, eu tinha uma ex-namorada minha que adorava ir em agência. Ela precisava sacar dinheiro, ela ia na boca do caixa, porque ela não sabia usar o caixa eletrônico. Eu falei, tu é doida, mulher, para que tu vai enfrentar uma fila de meia hora, uma hora para tirar dinheiro? Tu pode usar o caixa eletrônico. E aí a galera mais velha e tal, eu faço tudo por celular. Eu entro aqui no Santander, resolvo, pago conta, transfiro dinheiro, mas nem em banco, pegar fila. Mas aí eu acho que coincidiu, porque é uma coisa de louco essas filas. Eu vi foto, eu passei na frente da agência do Banco do Brasil aqui rápido. Fui comprar uma coisa na farmácia lá em cima, que só tinha na farmácia lá de cima. Aí eu passei uma fila aqui dobrada, quarteirão de gente para receber o benefício da Caixa Econômica. Todo mundo coladinho um no outro. Aí não tem como, né? E isso tem umas 3 semanas que saiu o benefício. E é certinho, 2, 3 semanas, é certinho o período de incubação e tal. Então eu acho que onde está mais espalhando é nisso aí. Fora a galera que sai na rua e tal, que vai pra festa, vai visitar os amigos porque não aguenta ficar em casa, a galera fica meio doida trancada em casa. Eu não vejo um ser humano, só minha mãe tem mais de mês. E, enfim, acho que eu vou até comprar um videogame. Eu não tava querendo comprar um videogame porque eu gosto, atrapalha o estudo, né? Você tem um videogame dentro de casa, pra quem gosta, mano, é que nem crack. Mas vamos já começar, são 7h36, deixa eu ver quantas pessoas, 24, já dá para começar. Hoje vai ser uma aula relativamente mais curta, eu sei que toda vez eu falo isso, acaba indo até 8h45 a aula. De qualquer jeito, você acaba indo até mais longe, mas hoje vai ser uma aula mais curta mesmo por algumas razões. A primeira delas é que a gente acabou com o conteúdo, gente, tá? Tipo, o conteúdo do programa, eu passei lá no começo do semestre, eu mostrei para vocês o programa. Se vocês olharem lá, eu até tô além já do conteúdo dessa disciplina. Então, a gente tá indo super bem, assim, em termos de conteúdo. Não sei se porque a gente não fez prova, não teve revisão, então a gente foi aula, então a gente está indo com bastante conteúdo aí. Ou se é porque eu falo muito rápido, não sei, mas eu sei que a gente matou já o conteúdo. Né? O que não impede da gente fazer voltar e trazer mais problemas, trazer caso concreto. Hoje eu preparei uma aula de uma coisa que nem está no programa, mas é interessante de ver, que é delação premiada, colaboração premiada nos termos da lei. Delação premiada é o que diz a imprensa, o termo legal é colaboração premiada. A Luciana está perguntando se falaram alguma coisa sobre as provas. Não, Luciana, ainda não.
Algum jeito vai se dar, não esquenta a cabeça. O que eu acho que está acontecendo, o Renato, em off, tá, gente? Não vou comentar que eu falei isso. O Renato comentou no grupo que eu acho que a instituição não está querendo evitar ao máximo fazer prova online ou qualquer coisa assim, para não caracterizar que vocês estão tendo aula online, porque isso pode gerar problema com os alunos que querem brigar na justiça depois para receber, ou porque não tiveram as aulas presenciais e tal, que é direito de vocês, como o Renato falou aí também, tem a medida provisória que autoriza as instituições a não ter aula presencial, mas sei lá, né? Dá para brigar. Então, para não caracterizar isso, eu acho que eles estão evitando ao máximo para tentar fazer a prova presencial, sabe? Eles querem que a gente faça a prova presencial, se possível. Então, eu sei, João, eu também, eu sei. O CEAP que começou a fazer videoaula agora, mas não tem live, os professores só postam os vídeos. Fez aula virtual, fez prova virtual. O CEAP fez as provas virtuais, né? E os professores só gravam os vídeos e postam na plataforma deles. E, na verdade, é bem complicado a plataforma deles, eles vão estudar lá. Não é muito boa, não. Eles mandavam a prova para o aluno, tipo, o aluno tinha 48 horas para responder, se eu não me engano, e depois tinham que enviar de volta. Acho engraçado, parece que vai ser sério se der 48 horas. Claro que alguns vão responder, vão olhar na internet as respostas, vão passar para os outros. Não tem, prova de marcar no CEAP, prova objetiva, que o pessoal do jeito adora fazer prova objetiva. Eu prefiro do jeito que eu faço, né? Eu passo o subjetivo para vocês têm que escrever. Mesmo que o aluno vá olhar na internet, ele precisa entender o que ele está lendo para poder escrever a resposta. Então, não seria ser a citação. Hoje a gente vai falar um pouco de citação, Elis, já. Eu falei bastante de citação na aula passada, se não me engano. Eu vou corrigir um erro que eu mencionei, mas a gente vai falar um pouco, depois eu quero passar para o tema da delação premiada. Mas, assim, a gente encerrou o assunto. A gente viu princípios, a gente viu inquérito policial, a gente viu sistema acusatório versus sistema inquisitório. O mais importante é inquérito policial e acusatório inquisitório. A gente viu ação penal, que na verdade, eu fui olhar no programa, nem tem ação penal no programa de vocês. Imagino que talvez vocês vissem no próximo semestre e tal, mas aí a gente começou, já foi e viu, né? Qualquer coisa vocês veem mais a fundo, no semestre que vem de novo. A gente viu ação penal, a gente viu vários tipos de ação penal, e aí a gente viu citação na aula passada, e aí o próximo passo seria a contestação, que é um assunto super interessante. Mas eu não quero começar a contestação, porque vai avançar demais o conteúdo na disciplina do semestre que vem de vocês. Então, o que eu vou fazer... Hoje a gente vai ver um tema paralelo, um tema conexo, mas que não é um dos temas principais das disciplinas de processo penal, que é a coisa da colaboração premiada. A gente vai falar um pouquinho ainda de citação, que eu corrigi um erro que eu cometi na aula passada. E aí, para a aula que vem, eu estou pensando em fazer um exercício com vocês. Eu vou pegar algumas questões simuladas de prova de concurso e tal, sobre os temas que a gente estudou, questão de marcar mesmo, questão objetiva. E a gente vai fazer juntos aqui na aula. Eu vou mostrar para vocês a questão. Eu acho que eu consigo fazer isso aqui no aplicativo. Quer ver? Ó? Me veem se vocês estão vendo a tela do meu computador aí. Compartilhar tela. Vocês estão vendo uma tela em branco aí, né? Sim. Eu consigo fazer. Deixa eu voltar aqui agora. Aí eu vou trazer as questões, a gente vai resolver junto aqui. Vocês tentam resolver na hora, marcar uma alternativa. Eu dou, 3 minutinhos para todo mundo decidir o que vai marcar. Aí a gente corrige junto a questão. A gente olha item por item, por que a letra A está errada, por que a letra B está certa, por que a letra C está errada, o que tem de errado com a letra D. E eu gosto de fazer questão objetiva assim, que a gente estuda enquanto faz. A galera que vai estudar para concurso depois... um dos jeitos mais legais de estudar para concurso é você faz o simulado, aí você pega questão por questão e vai olhando o que você errou, e não só, eu errei, próxima, mas olhar assim, por que eu errei? O que é o tema dessa questão? E entender qual que é o assunto, qual que é a discussão que está ali.
Então, a gente faz uns exercícios assim. Aí eu vou ver como é que anda na próxima semana o exercício assim, a gente vê como é que prossegue aí. Depois. Aí qualquer coisa eu posso voltar nos temas das aulas anteriores com algum acórdão, alguns casos concretos interessantes para a gente estudar relativo a coisas que a gente já estudou antes, relativo principalmente a inquérito policial e ação penal, tá? Eu poderia também dar para vocês prisão preventiva, prisão temporária e flagrante, que são coisas que estão no inquérito policial, mas esses são temas que vocês vão ter no 7º. E aí eu também fico preocupado de invadir e ficar muito repetitivo aí quando vocês forem ter isso de novo lá na frente. Então eu estou pesando essas coisas todas aí quando a gente for andar. Vamos agora falar dos temas mais da aula de hoje, tá? Primeira coisa, eu cometi um pequeno erro. A semana passada a gente viu citação, né? E qual o principal ponto da citação que eu fui bem com calma com vocês, mas que eu vou repetir agora, que eu queria que vocês gravassem. Primeira coisa, no processo penal não existe efeitos da revelia. Não se dá por verdadeiros os fatos alegados na inicial se você não conseguir, se o réu não responder no processo. Se o réu citado não responder no processo, tá? Não existe revelia no processo penal, no limite. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a citação ela pode ser de 3 tipos no processo penal. Primeiro tipo, a citação direta por oficial de justiça, que aí o réu citado vai ou indicar advogado para se defender, ou, se ele não conseguir advogado, vai ser indicado pelo juiz um defensor público no lugar dele, no lugar do advogado. Em geral, acontece muito também audiência em lugar assim que tem dificuldade com defensoria, às vezes até pede prazo, indica-se o advogado na audiência de instrução, aí aparece só naquela hora o defensor público, aí o defensor público pede prazo para apresentar a defesa, para não cercear o direito de defesa do réu, enquanto que no processo civil é muito mais complicado. Se você não apresenta contestação nos 15 dias depois de citado, você está ferrado. Não tem esse negócio de ficar pedindo prazo, não. O juiz não dá prazo no processo civil muito fácil, não. O processo penal, sim, justamente para garantir a ampla defesa e o contraditório. Então, você tem essa citação, que é feita por oficial de justiça. Você tem a citação que é feita por hora certa, no CPP, que também é feita pelo oficial de justiça, mas o oficial de justiça não encontra a pessoa, ele dá a citação por hora certa, e que ela só é ativada e se ficar demonstrado nos autos que o réu está tentando se esvair da justiça, ele está tentando fugir de alguma maneira, mas isso tem que estar demonstrado novamente nos autos do processo. O oficial de justiça tem que mostrar que, por alguma coisa, ou a polícia, que aquele cara está fugindo. Não pode ser só, não encontrei ele, então citação por hora certa. Tá? Essa citação pode ser anulada, inclusive, se for feita dessa maneira. E o terceiro tipo, que é quando você não encontra o réu e não tem evidência para comprovar que ele está tentando se esvair da justiça, que é a citação por edital. E a gente viu que os efeitos da citação por edital, diferente da citação por hora certa, é que ela suspende o processo e suspende o prazo prescricional. Enquanto que a citação por hora certa, ela não suspende o processo prossegue com a defesa técnica, ou seja, com o advogado indicado pelo juiz, geralmente o defensor público, que vai fazer a defesa técnica, sem o acusado presente. Nunca ninguém nem falou com o acusado, mas vai estar lá o defensor público participando dos atos. No caso, a Cíntia falando, interessante ter questões de todo o conteúdo já visto para a gente rever e tirar as dúvidas. Foi isso que eu imaginei, Cíntia. Vou pegar questões de marcar mesmo sobre matéria que a gente já viu. Questões sobre coisa que a gente já viu. Eu não quero passar Eu já volto nisso daí, deixa eu terminar o raciocínio da citação. No caso da citação por hora certa, o processo prossegue com oitiva de testemunha, com produção de prova documental, tudo isso com a participação da defesa técnica, inclusive até a sentença do acusado. Que, se não tiver recurso, pode transitar em julgado e tal. Geralmente, quando acontece a citação por hora certa do oficial de justiça, imediatamente o juiz já emite uma ordem de prisão preventiva. Por quê? Porque se o cara está foragido, é um dos pré-requisitos da prisão preventiva, que vocês vão estudar lá na frente.
É uma das razões pelas quais decreta-se a prisão preventiva, é para garantir a instrução processual, para garantir a instrução processual. É um dos motivos pelos quais se decreta prisão preventiva. Então, por exemplo, se o acusado está atrapalhando o processo de qualquer maneira, ameaçando testemunha, queimando documentos, tentando fugir, isso é razão, pressionando a família da vítima, ligando para a família da vítima, ameaçando de morte, tentando interferir, tentando pagar propina para funcionário público não produzir prova, tentando corromper policial, por exemplo. Por isso que eu até brinquei com essa história do Bolsonaro agora. A gente fica olhando com o olhar de professor de processo penal, né? De ficar mexendo na polícia para não investigar os filhos dele. Em tese, porque na política é tudo diferente. Né? Nesse nível de briga, a coisa é diferente. Mas, em tese, o juiz poderia dizer que ele está interferindo no processo de investigação e ele pode decretar uma prisão preventiva aí, por exemplo, de alguém que esteja... Isso acontece em casos de corrupção pequenos, de vereador em prefeitura, de prefeito que está, ou secretário que está tentando interferir numa investigação de crime de corrupção. É comum o juiz lá da cidadezinha decretar a preventiva do secretário que resolveu fazer queima de arquivo na secretaria dele porque estão investigando ele. Entendeu? É perigoso isso daí. Então, tudo isso para dizer, citação por hora certa, o processo prossegue com a defesa técnica. A citação por edital, como eu disse semana passada, o processo não segue, porque aí a ideia é que você favorece o contraditório e ampla defesa, e a gente não pode supor que a pessoa que, só porque ela não foi encontrada, ela está fugindo. A suposição é de que ela é inocente. Então, não é porque ela não foi encontrada na casa dela, na residência dela, que ela está tentando fugir. Pode ser que simplesmente a polícia não investigou direito, não sabe onde a pessoa mora e tal, e aí você não pode supor que a pessoa está tentando se esvair da justiça, tem que estar demonstrado nos autos. Então, faz a citação por edital, que dá um prazo de 15 dias para a pessoa responder, nesses 15 dias, que pode ser um milagre aí ela apareça nesses 15 dias, e constitua lide no processo. E depois desses 15 dias, suspende-se o processo e suspende-se o prazo prescricional, porque a gente não vai supor que a pessoa está fugindo, mas também a gente não vai deixar a prescrição correr, porque a lei, né? Eu falo, gente, a lei não deixa a prescrição correr, porque se a pessoa efetivamente estiver fugindo, ela não pode se beneficiar da sua torpeza, de ter desaparecido, e aí quando passa a prescrição ela aparece de volta na sociedade, sendo que não pode mais ser presa porque o crime prescreveu. Para evitar esse tipo de coisa, a lei fala que suspende-se o prazo prescricional. E aí um colega me perguntou até quando suspende esse prazo prescricional? E aí o meu instinto na hora foi seguir a lei, porque a lei fala suspende-se o prazo prescricional, se suspende, isso é infinito, né? Na minha cabeça. Mas eu esqueci que, de fato, tem uma súmula do STJ que regula isso daí também. A súmula 415 do STJ, que menciona que esse prazo prescricional fica suspenso pelo período disposto no artigo 109 do Código Penal. Deixa eu ler a súmula para vocês primeiro aqui, que basicamente diz respeito à pena em abstrato, tá? Ao máximo da pena em abstrato. Deixa eu abrir aqui, súmula 115, ou 415, STJ. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Com isso, devemos utilizar a pena máxima prevista em abstrato no tipo penal, jogar essa pena máxima na tabela de prescrição do artigo 109 e a gente encontra o prazo pelo qual vai ficar suspenso o prazo prescricional. Depois desse período, o prazo prescricional começa a contar. Quer dizer, depois desse período, a pena está prescrita? Não. Tá? Depois desse período que a súmula 415 faz menção, acaba-se a suspensão do prazo prescricional. Aí o prazo prescricional começa a correr. Aí depois do período do prazo prescricional correr, aí sim está prescrito o crime. Então, na prática, se eu suspendo o processo por virtude da citação por edital, a prescrição do crime vai ocorrer em dobro.
O resultado prático é esse, tá? Então, se um crime, em tese, prescreveria a prescrição em abstrato, tá? Mas vocês estão estudando prescrição no direito penal aí. A prescrição concreta é a prescrição que é calculada a partir da sentença que um juiz deu efetiva para aquele acusado. A prescrição em abstrato é aquela prescrição máxima possível a pena, em relação à pena máxima possível daquele crime. Então, se um crime tem pena máxima de 12 anos, ou seja, mais que 12 anos a pessoa não pode ser pega por aquele determinado crime, a prescrição será de 12 anos, em abstrato. Essa é a prescrição abstrata. A prescrição concreta é aquela depois da sentença. Então, se um juiz sentenciou ele a 7 anos de prisão, a prescrição vai ser de 7 anos, que é a pena concreta. Não sei se vocês lembram isso de penal, tá? Então, a súmula do STJ fala: o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena combinada. Se o máximo da pena combinada é 10 anos, o processo, a suspensão, o prazo prescricional fica suspenso por 10 anos. Depois de 10 anos, começa a correr o prazo prescricional. E esse prazo prescricional vai ser de quanto? Vai ser de mais 10 anos. Por quê? Porque a pena máxima é em abstrato. Então, então são 10 anos mais 10 anos. Então, depois de 20 anos, o crime vai prescrever na situação concreta. Entenderam? Eu vou até dar uns minutinhos para a galera se manifestar aí. Deu para entender? Sim, professor, deu para entender. Tá. Então, sobre Ei, professor, fala. mas o senhor está dizendo que o crime, a pena máxima é 10 anos, né? Exemplo. Ele prescreve em 16 anos. Por quê? O artigo 109, que fala do prazo prescricional. Desculpa. Você pega a pena e joga no artigo 109 para saber o cálculo. Pois é. Tá bom. Só. É que essa coisa de dosimetria da pena e prazo prescricional, eu sou terrível, porque é matemática de cabeça. Então, você tem que jogar no artigo 109 para ver a prescrição. Professor, só mais uma observaçãozinha. Eu vi o senhor falando em contestação. No processo penal, a gente não fala em contestação, né? Contestação é direito civil. Mas é a mesma coisa. A nomenclatura. A nomenclatura é outra, né? Tá, deixa eu só abrir o CPP aqui rapidinho. Vou ler o artigo 109 aqui do Código Penal para vocês, só para o que a colega tentou, que ela trabalha na polícia, ela sabe até que eu dessas coisas de detalhe, assim, às vezes. Artigo 109, a prescrição antes de transitar em julgar a sentença final, salvo disposto, essa é a prescrição em abstrato que eu estava falando, salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110 desse Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, inciso 1, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12, em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não exceda 12, em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não exceda 8. Então, esses são os prazos. Portanto, se o máximo da pena é 12 anos, vamos colocar assim, superior a 12, então é 12 anos e um dia. Se o máximo da pena é 12 anos, é mais que 12 anos e um dia, o processo vai ficar suspenso por 20 anos. Depois de 20 anos, desculpa, processo não, prazo prescricional, vai ficar suspenso por 20 anos, que é o máximo possível do prazo prescricional em abstrato por um crime com pena superior a 12 anos. Vai ficar suspenso o prazo prescricional por 20 anos. Depois de 20 anos, começa a correr o prazo prescricional. Então, na prática, o crime vai prescrever em 40 anos, entenderam? Então, só atentar para isso. Outro tema interessante. Eu anotei umas coisinhas que durante a semana a gente fica olhando. Eu vou até talvez botar para vocês. Vocês estão tendo jeito administrativo já? Sim. A decisão de hoje do Alexandre de Moraes, que está na página do Supremo, eu baixei e li hoje à tarde. Vou até botar lá para vocês. De curioso, não é nossa matéria não, mas é matéria de administrativo. Ela está bem interessante, que ele revogou a nomeação do Ramagem, né, do delegado-geral da polícia que o Bolsonaro tinha escolhido. Sem entrar na política da coisa,
o interessante é o arrazoado do Alexandre de Moraes. Ele disse que na decisão houve desvio de finalidade, porque vocês sabem que o ato administrativo tem 5 características: a competência, forma, finalidade, motivo e objeto. São as 5 características do ato administrativo. As 3 primeiras não são discricionárias, ou seja, o administrador público ele tem que fazer aquilo que está previsto na lei e na Constituição, obrigatoriamente. Motivo e objeto são discricionários da administração pública, do administrador. Sempre que tem caso de corrupção, o que se argumenta é desvio de finalidade, e a finalidade é sempre interesse público. No caso, o Alexandre de Moraes entendeu que, em decisão liminar, tá, que ainda vai ser julgado pelo plenário, mas pelo andar da carruagem vai perder o objeto, o caso concreto, porque o Bolsonaro vai nomear outra pessoa, então o caso vai cair por terra. Não vai ser julgado pelo plenário no final das contas, vai ficar só a decisão liminar do Alexandre mesmo, porque vai perder o objeto da ação. Mas o arrasado do Alexandre de Moraes foi que restou demonstrado, não totalmente, mas há indícios, no entender dele, de que a nomeação foi feita para interferir na investigação criminal de pessoas que estão sendo acusadas, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, aí, inquérito relativo a várias questões, tanto questões lá do Rio de Janeiro, a milícia, quanto, mais recentemente, aquela questão das pessoas envolvidas nos protestos antidemocráticos de domingo lá, que é um processo que está correndo em sigilo, mas que parece que tem 10 ou 12 deputados federais envolvidos aí, alguns dos quais filhos do Bolsonaro. Então, o Alexandre entendeu que a nomeação foi feita para interferir nessa investigação. E, por causa disso, houve desvio de finalidade, portanto, o ato administrativo tem que ser anulado. Foi esse o entendimento dele. E aí, como é que o que ele baseia o fato de que a matéria probatória aí para dizer que a nomeação foi feita para interferir na investigação? Ele baseia no Moro, nas falas do Moro, no depoimento que o Moro deu na mídia e tal. Então, é uma decisão interessante de entender, porque a gente vê, primeiro, aspectos de direito administrativo sobre desvio de finalidade, como é que se argumenta desvio de finalidade numa petição, num mandado de segurança, numa decisão judicial. E segundo, a gente consegue ver também a questão do periculum in mora e do fumus boni iuris, que são os pré-requisitos para conceder a segurança num pedido de antecipação de tutela e no mandado de segurança, que foi a situação lá que aconteceu. Como é que você demonstra a antecipação de tutela aí? Você poderia questionar que não estava demonstrado o fumus boni iuris, porque tratou-se da fala do Moro, né? O Moro não foi interrogado, não houve espaço para contraditória pela defesa aí nesse procedimento, ou seja, não sei se todo juiz teria dado, entendeu? Por quê? Porque em sede de mandado de segurança, de antecipação de tutela de medida liminar, você tem que estar com a coisa comprovada com prova documental. Não se aceita muito prova testemunhal, porque para você ter uma prova testemunhal nos autos, você precisa passar pelo contraditório, ou seja, a defesa tem que poder interrogar a testemunha. Em mandado de segurança não se produz prova testemunhal. Ou você tem demonstrado por provas pré-constituídas nos autos o que você está alegando, ou você não tem um mandado de segurança e acabou. Então, o fato de ele ter usado o que o Moro disse na mídia é meio fraco do ponto de vista processualista. Porque o correto seria passar isso pelo crivo do contraditório, ou seja, o Moro ser chamado no processo e ele responder a perguntas tanto da acusação quanto da defesa. O juiz não pode pegar uma coisa que ele viu no jornal e dizer que isso aí é prova, entendeu? É meio complicado isso daí, do ponto de vista processual. Eu vi no jornal, então é verdade. Não é assim, tem que ser nos autos, e nos autos você tem que passar pelo contraditório pela defesa. Mas o entendimento do Alexandre de Moraes foi que estava demonstrado plenamente que houve esse... Não plenamente, porque não foi decisão de mérito, foi decisão liminar, mas estava bastante demonstrado no juízo de valor dele de que a indicação provavelmente foi para
para interferir no processo e, por conta disso, feria a finalidade do ato administrativo. Tá? Então, coisa interessante para vocês estudarem aí. Eu vou botar, são 25 páginas, a decisão é pequenininha. Tá. Fora isso, eu passei para a Amanda, para ela passar para vocês, eu vou botar também uma decisão judicial sobre um tema interessante, que era o tema que eu queria discutir com vocês hoje, que é relativo à Lei 12.850 de 2013. Eu vou botar o link aqui no chat do Palácio do Planalto. Essa lei, ela trata de duas coisas: delação premiada, que eu falei que ia falar de delação premiada, eu não vou falar de delação premiada, na verdade. Hoje a gente vai falar sobre policial infiltrado. Ela trata de delação premiada e trata de policial infiltrado. A gente vai falar de policial infiltrado hoje, não de delação premiada, que é mais complicado. Policial infiltrado é aquele que opera... Fala. Boa noite. Boa noite. Oi, Judoval. A lei? Hã? Dá para repetir o número da lei? Vou repetir, peraí. Deixa eu abrir ela aqui. Lei 12.850 de 2013. É a lei que trata sobre organizações criminosas. Ok, obrigado. Chamada Lei da Organização Criminosa, tá? Ela define o que é organização criminosa, ela define uma série de questões, de conceitos jurídicos aí relativos a esse assunto. Ela cria alguns tipos penais, por exemplo, o crime de cadê? Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa, que é um crime parecido com um crime de quadrilha, mas um pouco diferente tipo penal, um pouco mais flexível tipo penal. Porque no caso do tipo penal da quadrilha, existia muita discussão sobre o mandante, quem era o mandante, quem era a figura do partícipe ou do coautor na formação de quadrilha. Se a pessoa simplesmente financiou a quadrilha, mas não participou do resultado do crime, ele poderia ser considerado como ter cometido quadrilha. Tinha muita zona cinzenta aí na discussão jurisprudencial sobre esse assunto, e aí essa lei ela flexibilizou um pouquinho o tipo penal para pegar essas pessoas que estão envolvidas na quadrilha, mas que não estão envolvidas diretamente na quadrilha. Enfim, tem algumas coisas relativas a isso. Ela é interessante de ler, ela é curtinha também, vale a pena vocês estudarem ela. Cai em qualquer tipo de concurso aí que vocês forem fazer na vida, principalmente na área de penal. E além disso, ela dispõe sobre o policial infiltrado e a questão da delação premiada, que não chama delação premiada, chama colaboração premiada nessa lei. A colaboração premiada, vocês vão estudar mais na frente, só para mencionar rapidamente, ela também está disposta em outros dispositivos legislativos. Tem várias leis esparsas que mencionam a figura do colaborador. Tá? Essa é a mais recente, que sistematiza algumas coisas que estavam esparsas em outras leis, mas, por exemplo, a lei de crime hediondo prevê dispositivo que fala em colaboração de criminoso em desbaratar a organização criminosa num caso de crime hediondo. Sequestro, geralmente, tá? É o caso mais emblemático, se a pessoa ajudou a soltar a vítima. Mas, enfim, eu não quero falar muito de colaboração premiada. O que eu queria discutir com vocês era a figura do policial infiltrado, que está a partir do artigo 10, da infiltração de agentes. E é interessante de ver relativo ao caso concreto que eu passei para a Amanda, e vou botar para vocês lerem aí. Na próxima aula, talvez antes de começar o exercício que eu estou propondo para vocês, a gente dá um retorno aí nesse caso concreto, depois que vocês tiverem lido em casa, para mencionar algumas coisas. É super interessante esse. É um caso no STF que envolveu os protestos de Black Bloc que aconteceram uns anos atrás aí no Brasil, pouco antes dos protestos do Petrolão, que acabaram por derrubar a Dilma, no final das contas, e levar o Lula preso e tal, toda aquela coisa que a gente acompanhou. O início daquilo foram com protestos de esquerda na rua. E depois da direita também entrou na rua para protestar contra a corrupção.
E dentro desses protestos existiam grupos que podem ser considerados grupos terroristas. É o pessoal que estava se organizando para quebrar coisa, para tacar fogo em metrô, para quebrar agência bancária. Então, você tinha ali grupos organizados nesse sentido, de praticar não protesto pacífico, mas protesto violento. Isso pode, no limite, ser considerado formação de quadrilha ou organização criminosa, nos termos da lei que a gente está vendo aqui. Ou seja, as pessoas se organizaram para cometer crime, né? Se organizaram para quebrar uma agência bancária, por exemplo. Na prática, se organizar para cometer crime. E aí o que aconteceu nesse período foi que a presidência da República, através da ABIN e da Força Nacional, destacou policiais, agentes da ABIN e policiais da Força Nacional para irem nos protestos, ficarem ali e identificarem quem são as pessoas que estão envolvidas nas atividades de Black Bloc, chamados Black Blocs na época. E é o famoso, que nem na ditadura, o famoso a cagueta da ditadura. Na época da ditadura, vocês já devem ter ouvido essas histórias. Existia a polícia política, e a polícia política, ela ficava, por exemplo, em sala de aula. Você estava lá em sala de aula, assistindo sua aula, e tinha um policial infiltrado lá dentro, ficando só olhando quem estava falando mal do regime militar. Aí se tinha um professor de geografia ou de ciências sociais ali criticando o regime militar, ou simplesmente dando uma aula sobre Marx, por exemplo. Porque para entender economia você tem que entender Marx, não tem como. Aquele policial podia depois falar lá no DOI-CODE para mandar te pegar e tal. Então, uma coisa meio parecida nesse sentido. Isso gerou estresse. Por quê? E aí, se vocês vão ler o acordo, vocês vão entender. O policial estava lá no meio da organização e ele identificou as pessoas que estavam envolvidas, fez amizade com as pessoas que estavam ali, entrou nos grupos de WhatsApp, e pelos grupos de WhatsApp ele conseguiu identificar todo mundo e, eventualmente, essas pessoas todas sofreram inquérito policial, algumas foram presas, algumas foram condenadas. O caso que foi parar no STF, que vocês vão ler, é o caso de uma advogada do Rio de Janeiro, inclusive. Que quem entrou com o habeas corpus no STF, inclusive, foi a OAB do Rio de Janeiro, não foi nem a mulher, foi a própria OAB em nome dela. Então, uma ação bem concertada aí dos atores judiciais políticos no sentido de enfrentar essa política que estava sendo feita de infiltrar agentes do Estado, né, nesses protestos. E aí, qual o argumento que foi feito e foi acatado pelo STF, contrário às decisões que vinham vindo na primeira e na segunda instância, e inclusive no STJ? A de que esse policial, ele na prática era um agente infiltrado, ele não era um agente de inteligência da ABIN. O agente de inteligência da ABIN, ele assessora o presidente da República na produção de política na defesa do Estado Nacional. E, por conta disso, ele conta com uma série de possibilidades de proteção à identidade dele, de facilidade para atuar, que o agente policial não conta. O infiltrado, se vocês lerem o artigo 10 e os seguintes aí, ele age por ordem judicial. Dentro do inquérito policial, há um pedido formal do delegado de polícia, geralmente, ou do Ministério Público comparecer do delegado de polícia, não pode ser o promotor sozinho, ele tem que ter um parecer prévio do delegado de polícia, pedindo para infiltrar um agente numa determinada organização criminosa para efeito de investigar aquelas pessoas daquela organização. E aí, para isso ser autorizado pelo juiz, você tem que ter materialidade do crime e indícios de autoria. Ou seja, não é qualquer pessoa que o delegado quer investigar que ele investiga, tem que ter um controle judicial disso daí. O juiz vai analisar o pedido e vai autorizar aquela infiltração por um período de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, desde que justificado, sabe? Tudo passível de controle judicial. E no caso que aconteceu, que vocês vão ler no STF, não houve nada disso. Houve, sob pretexto de atuação da ABIN, colocar policiais ali atuando de maneira completamente irregular, porque não passava pelo crivo do controle judicial. O Supremo faz uma distinção entre agente de inteligência e agente infiltrado. E, na prática, os supostos agentes de inteligência estavam, na prática, atuando como agentes infiltrados.
É interessante ver o contraponto, se a gente parar para pensar, uma matéria que a gente estudou anteriormente, que era a do achado fortuito de prova. Lembra que eu mencionei isso nas aulas passadas, que eu achei interessante, que eu tinha visto assim, discussão sobre achado fortuito de prova, que é quando o juiz ele determina uma escuta telefônica, por exemplo, para investigar um crime e uma ou mais pessoas envolvidas naquele crime. Só que durante a escuta telefônica, você acaba ouvindo outro crime e outras pessoas envolvidas com aquele outro crime. Se você pode utilizar aquela prova ou não, sendo que a decisão judicial que autorizou a coleta de provas autorizou para uma coisa e não para outra. E o que a gente viu foi que, no geral, o judiciário entende que aquilo se trata de achado fortuito de prova e que pode ser utilizado, sim, no curso da investigação, porque não foi a intenção do Estado investigar aquelas pessoas, simplesmente no curso de uma investigação de um crime, sob os controles judiciais daquela investigação, tinha um juiz, tinha um promotor, tinha todo mundo ali monitorando a investigação, descobriu-se outros crimes. No caso que vocês vão ler do STF, o que você tem é uma polícia que está investigando por conta própria, sem autorização judicial, sem acompanhamento do Ministério Público, sem nada. O que é possível nos termos da função de agente de inteligência, que é o que o Supremo fala, para assessorar a presidência da República em produção de política pública de âmbito nacional, mas não para depois aquilo ali virar um inquérito policial e condenação criminal, processo penal. Se você quer investigar crime, você tem que passar pelo crivo da lei. O crivo da lei, no caso aí, é a lei de organizações criminosas que fala do agente infiltrado. Tá bom? Pegaram, gente? Deu para entender o tema aí? Falei que ia ser uma aula mais curta hoje, não falei? São 8h15, tá? Perguntas? A gente falou de várias coisas assim. Uma outra coisa que eu queria mencionar para vocês, que a gente olhou rapidamente no início do curso, foi sobre lei processual penal no tempo. Eu mencionei para vocês que é um assunto bem simples e curto de explicar. A lei penal no tempo é um assunto complexo, porque envolve a retroatividade da lei. Vocês estudaram esse direito penal, a questão da lei, se a lei retroage ou não nos casos concretos. Ela pode retroagir para beneficiar o réu, mas ela não retroage se for para punir a pessoa, princípio da não retroatividade e tal. No processo penal, é o contrário. No processo penal, rege a regra de o ato, a lei, um ato que é praticado sobre uma lei, ele resta perfeito. Ele não pode ser mais anulado. Por mais que, posteriormente, venha uma lei nova que, de alguma maneira, seja marginalmente benéfica para o réu ali. Mesmo que a lei processual penal tenha mudado, ela não retroage de forma alguma para atacar o ato que foi praticado naquele momento, naquele espaço de tempo. E eu pensei só como exemplo, mais um exemplo disso, a questão do juiz de garantia, por exemplo. Se a gente está assim, imagine um processo que está caminhando na fase de inquérito e depois para a fase a fase processual propriamente dita, e aí de repente mudou a lei e todos os atos que foram praticados lá na fase de inquérito foram praticados por um juiz que depois vai ser o juiz que vai atuar no processo também. Você poderia, em tese, questionar porque a lei mudou e aqueles atos que foram praticados na fase do inquérito deveriam ser anulados, porque a lei nova agora prevê que isso tem que ser feito pelo juiz de garantia e tal. Mas a regra processual penal é de que ato feito não é mais mudado, tá? Não é porque mudou a lei que você vai alterar. A única exceção é quando você provar e demonstrar que a lei nova, ela é lei processual apenas no nome, mas na prática ela é uma lei penal, ela implica em uma punição mais gravosa ou ou menos gravosa para o acusado. Então, um exemplo que eu me recordo que eu mencionei para vocês quando eu falei desse assunto, lá, quando a gente estava em sala de aula ainda, era de mudanças na lei que classificavam certos crimes cometidos por policiais como não mais crimes civis, julgados pelo processo civil, mas crimes militares que deveriam ser julgados de acordo com o Código Militar. O Código Militar é mais gravoso, via de regra. Então, o efeito dessa mudança processual seria um efeito substantivo na pena que a pessoa ia ter,
na possibilidade de medidas assecuratórias, prisão preventiva em quartel, prisão administrativa, coisas que não tem na legislação processual penal comum. Então, por mais que seja uma mudança processual, ela, se fosse maléfica para o acusado, não retroagiria, mas se fosse benéfica para o acusado, ela poderia retroagir. Mas a regra é que a lei processual penal não retroage no tempo, tá, gente? Então, só esses pontos gerais que eu queria mencionar para vocês. Deu para pegar algumas dúvidas? Por hoje está mais curtinho, hoje vai terminar 8h20. Gostaram? Ok, professor. Ok, professor. Tá? Falei alguma besteira hoje? Que semana passada eu falei, quando eu disse que ficava suspenso a prescrição para sempre, ad eterno. E não fica, né? Fica pelo 415 da STJ, não fica. Interessante de ver. Até faz sentido, né? Até porque senão a pessoa não acaba nunca. Ninguém pode estar sujeito à eternidade aí. Está sujeito a ser investigado criminalmente no Brasil. Nos Estados Unidos, não. Certos crimes lá não prescrevem nunca. Aqui no Brasil, o único crime que não prescreve de jeito nenhum é os crimes de racismo, que está na Constituição. Todos os outros crimes, de um jeito ou de outro, tem que prescrever. Mesmo que o prazo esteja suspenso, não pode ficar suspenso para sempre, né? Tá bom? Amanda, acho que não conseguiu. Deixa eu só... Aí eu vou disponibilizar todos esses acordos que eu falei para vocês estudarem e darem uma olhadinha. São bem legais, tá? O acórdão do Alexandre de Moraes está bem legal de ler. E o acórdão que eu falei do STF também está bem bacana de ler. Como eu falo sempre para vocês, estudem pela jurisprudência. É muito melhor do que doutrina. A doutrina é chato e eles ficam falando as coisas muito aéreas. O princípio do não sei o quê, o modelo alemão e tarará, e a gente não lembra de nada. Quando a gente olha para o problema do caso concreto, é que a gente começa a esmiuçar na prática como é que funciona, e aí você grava melhor como é que as coisas acontecem. Só tirar uma fotinho para os professores aqui. A aula vai estar disponível, eu vou subir ela para o Google também, para o YouTube mais tarde, tá bom? Saudade de vocês, fiquem bem, tá, gente? Cuidado aí na rua, tá cada vez mais perigoso. A coisa da Covid aí. Teve uma notícia boa hoje. Deixa eu falar para vocês só essa. Eu não sou muito de ficar falando de remédio aí, não, porque as pessoas acham que se animam logo quando alguém fala de remédio. A tal da hidroxicloroquina, que o Bolsonaro mencionou, que o Trump mencionou, tem 3 pesquisas já científicas feitas que não servem para nada, tá, gente? E até é um pouco perigosa. Tem uma pesquisa da USP, tem uma pesquisa do Sírio-Libanês em conjunto com a Universidade de Oxford, tem uma pesquisa na França que usou a hidroxicloroquina com pacientes e não funcionou. Mas tem uma medicação que está sendo testada tem uns meses aí, eu estava de olho nela, que é a medicação... Peraí que eu já te respondo, Elis. Essa medicação, ela poderia gerar algum efeito benéfico porque ela é antirretroviral. São remédios que são utilizados para HIV, para paciente de AIDS e para paciente de Ebola. São vírus também. Não é o mesmo vírus, mas é vírus também. E poderiam ter algum benefício. Aí estava tendo teste sobre esses medicamentos e saiu agora um estudo razoavelmente amplo que mostra que um desses medicamentos, e tem vários em teste, que é o Remdesivir, o nome, é um medicamento usado para Ebola, funciona com a Covid, não para curar, mas para reduzir o tempo que a pessoa fica doente, e parece que tem algum efeito. Se a pessoa começa a tomar no começo, ela pode não entrar no quadro de síndrome respiratória grave. O medicamento, ele enfraquece o vírus um pouco. Ele não mata o vírus, mas ele reduz a velocidade que o vírus está se propagando e dá tempo do corpo reagir. Então, é uma notícia boa aí. Eventualmente, isso vai aparecer no Brasil. Quem deu a notícia foi o responsável pelo combate à doença nos Estados Unidos, que é um cara chamado Dr. Fauci, que é o equivalente do ministro da Saúde aqui do nosso finado Mandetta, que é o cara sério que está à frente lá, não é o Trump, é o cientista responsável pela situação. E é ele que anunciou hoje que o medicamento está funcionando.
não é uma coisa que cura, mas que ajuda para a pessoa não entrar num quadro mais sério, tá? Até lá não tem nada que funciona. Óleo de andiroba não funciona, hidroxicloroquina não funciona, Anitta não funciona. Tá bom? Abração, senhores. A Elis. Elis, corrija se o HC não decisão do ministro sobre nomeação. Não entendi, Elis. O HC que eu estava falando não é o do Alexandre de Moraes. O HC que eu estava falando é um outro caso que eu vou botar para vocês, que eu expliquei, que é essa situação da ABIN com o policial infiltrado. Além desse HC, o outro caso interessante que eu vi foi o do Alexandre de Moraes, que eu não lembro se é um mandato de segurança ou se é uma antecipação de tutela em algum tipo de outra medida judicial lá. Mas eu vou botar para vocês lerem. São decisões diferentes. Era isso? Eles é administrativo. Eu até falei que não é assunto nosso. Eu trouxe para vocês porque é uma coisa legal, mas não é assunto de processo penal, é de direito administrativo, não tem nada a ver com processo penal, tá? Ele anulou um ato administrativo que foi a nomeação do delegado-geral da polícia. É isso, Elis, que você está querendo? É essa a tua dúvida? Tá. Eu só mencionei porque são coisas interessantes que aparecem e, assim, para a gente estudar é muito legal quando a gente estuda com coisas que estão acontecendo na prática, no nosso dia a dia, a gente fica olhando na mídia e tal. Aprendam a fazer isso, porque a melhor gente aprender é vocês... saiu uma decisão. Em vez de ficar só na reportagem do G1, ou reportagem da televisão, que está falando sobre a decisão, baixa a decisão e lê, para vocês verem o arrazoado, o que o ministro falou, o que o juiz falou, o que o desembargador falou. Tempo atrás teve aquelas decisões do Gilberto Pinheiro aqui, do desembargador, e da Sueli Pini para autorizar... o Gilberto autorizou a abertura da Center Kennedy, ou da Domestilar, uma coisa assim. A Sueli Pini também autorizou a abertura aí de algumas lojas. O presidente do TJ, o Lages, revogou as duas decisões, não estão valendo, mas é legal você baixar e ler o arrazoado de um e de outro, que a gente aprende muito estudando assim, tá, gente? É muito mais legal do que ficar lendo livro de doutrina, na minha opinião. Beijão para todos e a gente se vê semana que vem. Bom feriado para vocês. Tchau, tchau.